Olá, meus amores do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, todo mundo com saúde, e a gente está aqui hoje para mais uma aula de informática. A nossa aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque a gente não vai ter conteúdo do livro hoje. A gente vai revisar os conteúdos que a gente já aprendeu, para estar relembrando, fixando na mente. E pra gente não prosseguir sem que vocês tenham entendido tudo que a gente já estudou antes de continuar com a matéria, ok? Então a aula de hoje é muito importante, eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Então a gente vai começar lá das primeiras aulas do segundo bimestre, nas quais a gente falou sobre o sistema operacional. A gente viu que o sistema operacional é um programa muito importante para o nosso computador. A gente pode falar que ele é o programa mais importante de todos, porque é o sistema operacional que gerencia todos os outros programas que a gente vai utilizar. Sem ele, o nosso computador não funcionaria. Agora eu queria que vocês soubessem que não só o computador tem sistema operacional, mas o celular também tem, o tablet também tem, o notebook, que é um tipo de computador, também tem. Então, todos esses tipos de computadores, você vai ver que todas essas coisas que eu falei agora, elas têm uma função bem parecida, não é mesmo? Tudo que a gente consegue fazer com o celular, a gente consegue fazer no tablet, no notebook, no computador de mesa. Todos esses aparelhos, eles precisam de sistema operacional, porque eles têm programas. Então, eles precisam de algum programa que gerencie todos esses outros programas que ele vai precisar utilizar, entendeu? O sistema operacional funciona como se fosse um técnico de um time de futebol. Ele que ajuda o funcionamento do time de programas que a gente precisa. E aí a gente viu que existem vários sistemas operacionais. A gente viu o Windows, o Linux, o Macintosh, e a gente falou especialmente do Windows e do Linux, que são os mais conhecidos, não é mesmo? Mas, especificamente, o Linux, ele tem umas características muito especiais. Ele é considerado um software livre, porque ele é um software que a gente consegue baixar, que a gente consegue ter de graça. Ele é aquele sistema operacional que tem como um símbolo um pinguim, porque o seu criador gostava muito de pinguins e um dia ele foi ao zoológico e foi mordido por um pinguim. Então daí veio a ideia. Então ele é esse sistema operacional. Quando eu falei que ele é um sistema operacional livre, quer dizer o quê? Quer dizer que você consegue ter ele sem pagar nada e que você pode distribuir ele por aí também sem precisar pagar nada, o que é diferente do Windows. O Windows você precisa pagar para ter e você não pode vender o Windows para ninguém, porque isso é pirataria, não é mesmo? Então, com o Linux a gente não tem isso. A gente pode pegar o Linux, fazer o que a gente quiser com ele, vender não, né? Distribuir para outras pessoas sem nenhum problema, sem precisar comprar de ninguém, tá bom? Já no Windows, que é o sistema operacional mais antigo do que o Linux, a gente tem uma característica muito especial, que é o que dá o nome a ele. A gente chama de Windows porque esse sistema operacional é todo dividido em janelas, certo? Quando a gente abre qualquer coisa no Windows, ele é dividido em pequenas janelas, que são quadrados que abrem na tela do nosso computador. Quando a gente usa a calculadora, o Paint, a internet, qualquer jogo, tudo é aberto em pequenas janelas. E isso a gente também viu nesse bimestre. A gente viu que toda janela do Windows ela tem uma característica específica, que são os componentes da janela, que é composta pela janela em si e por alguns botões que a gente tem no canto da nossa tela. Eu vou mostrar aqui para vocês lembrarem. Vocês lembram desses botões? O minimizar, maximizar, fechar, restaurar, que são botões que a gente utiliza para fechar a janela,
para alterar o tamanho dela, para deixar ela pequenininha ou deixar ela na tela toda. Então, são botões que a gente utiliza para mexer na nossa janela, de acordo com o que a gente precisar. Além disso, a gente conheceu o teclado do nosso computador. Essa parte que é tão importante, que tem tantas funções que, de repente, antes a gente nem conhecia, não é mesmo? A gente viu que o nosso teclado é dividido em 3 partes, que é a parte das letras, a parte dos números e a parte das funções, que são as teclas que a gente utiliza para dar alguns comandos, algumas ordens para o nosso computador. Que a gente tem teclas nessa parte da função, a gente tem teclas como o delete, o backspace, o shift, o tab e várias outras que a gente aprendeu, né? A gente viu que a gente usa o caps lock para deixar as letras maiúsculas, que a gente usa o shift para deixar uma letra maiúscula ou para fazer uma segunda função da tecla. A gente viu que a gente tem 2 teclas para poder apagar o que a gente escreveu, uma apaga para trás, outra apaga para frente. A gente viu também que a gente tem dentro do nosso teclado algumas setinhas que ajudam a gente a passear pela nossa janela. Então, isso tudo foi conteúdo do nosso segundo bimestre. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender tudo isso. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem, que assim que eu conseguir eu respondo todo mundo. E eu vejo vocês na próxima semana. Não esquece de revisar, de olhar de novo, de rever alguma dúvida, de falar com a professora. Tudo isso é muito importante para a gente conseguir aprender nessa época tão difícil, tá bom? Beijo, até semana que vem.